Olá, meus irmãos, meus amigos, muito bem-vindos a mais uma aula do curso A Vida e a Obra de Jesus Cristo. E na aula de hoje nós vamos continuar estudando a casa de Herodes. Nós vamos ver a segunda parte desta aula. Nós vamos falar sobre os herdeiros de Herodes. Nós vamos ver também sobre o vocabulário da aula. Vamos entender melhor o significado de algumas palavras que irão aparecer no decorrer dessa aula. Vamos ver também sobre o destino que os filhos de Herodes tiveram e qual seria o impacto que isso causou para as histórias do Novo Testamento e da vida de Jesus. Então, meus queridos, iniciando essa aula, nós vamos falar sobre os herdeiros de Herodes nesse tópico. Então, meus queridos, iniciando essa aula, nós vamos então começar falando sobre os herdeiros de Herodes. Herodes, o reino de Herodes, ele foi dividido entre os seus filhos após a sua morte. Então, nós temos 3 filhos de Herodes que vão herdar o reino dele. Ou seja, o reino de Herodes vai ser dividido entre esses seus 3 filhos. Então nós temos Herodes Arquelau, tá? Que o reino dele durou mais ou menos de 4 a.C., ali no nascimento de Jesus, até o ano 6 depois do nascimento de Jesus, depois de Cristo. Então, é mais ou menos uma década que ele governou. Ele foi nomeado etnarca da Judéia, da Samaria e da Idumeia. Então, etnarca é um tipo de governante que recebe uma parte de terras dentro de um reino. Então, ele vai receber algumas províncias, entre elas a província da Judéia, da Samaria e da Idumeia. Depois, esse Arquelau ele vai ser deposto, vai ser até exilado. Daqui a um pouquinho nós vamos ver melhor como isso se deu. Nós temos também Herodes Antipas, muito conhecido nos textos bíblicos, principalmente por causa da crucificação de Jesus, do julgamento de Jesus, melhor dizendo, que Pilatos vai mandar Jesus para Herodes Antipas. E nós vamos entender bem por que isso acontece daqui a um pouquinho. Então, ele reinou, governou de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Ele herdou como tetrarca a Galileia e a Pérea. Então, Herodes Antipas era um tetrarca, semelhante ao pai. Na verdade, Herodes o Grande, ele foi quem dominou 4 áreas de forma completa. Mas também quem dominava uma província, ou 2, ou até 3, também era costumeiro chamá-lo de tetrarca também. Então Filipe, também Herodes Filipe, que governou de 4 a.C. até 34 depois de Cristo, recebeu também uma tetrarquia, a região da Gaulanítide, ou melhor, Gaulanítide, a região da Bataneia, da Traconítide, da Auranítide e da Itureia. Então são nomes difíceis até da gente pronunciar, Mas nós vamos ver no mapa, daqui a pouquinho, nós vamos ver no mapa que regiões eram essas, Vamos ver que essas regiões, esses Herodes aqui nós estamos falando, os filhos de Herodes o Grande, eles aparecem nos textos bíblicos ali da vida de Jesus, e eles vão desempenhar papéis que vão ser fundamentais para o entendimento de algumas passagens da vida de Jesus. Então, como nós estamos no módulo de introdução, nós temos que também ver um pouquinho da vida desses personagens bíblicos. Não que você tenha que saber toda a genealogia de Herodes, não é isso. Você não precisa realmente saber toda a genealogia, mas você precisa ter noções de quem são esses personagens, porque os textos dos evangelhos, dos 4, eles simplesmente falam de Herodes, mas eles também começam já no nascimento de Jesus, falando que Herodes morreu, e logo após aparecem outros Herodes. Então, se você não souber do que eles estão falando, você não vai conseguir captar bem esse sentido
primordial dos textos bíblicos. Você vai confundir o Herodes o Grande com o Herodes Arquelau, com o Herodes Antipas e com o Herodes Felipe. Então, vamos prosseguir, que conforme nós formos se aprofundando nessa aula, isso vai começar a fazer mais sentido. Então, Herodes Arquelau, por exemplo, ele aparece ali no advento, que após Jesus ter nascido e José e Maria foram se refugiar no Egito por medo de que Herodes o Grande, o pai de Arquelau, mandou fazer aquela matança contra as crianças, né, ali na cidade de Belém. Então eles vão para o Egito. Porém, chega um momento em que Herodes ele morre. Ali no ano 4 antes de Cristo, Herodes morre e então Jesus e a sua família, né, José, Maria e Jesus, ficam aptos para voltar para as terras de Israel. Então, no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 19 ao 23, você pode ler de forma completa esses versículos na sua Bíblia, você vai ver, né, essa passagem em que Jesus ele volta para as terras de Israel. Isso acontece porque eles ficam sabendo que Herodes já tinha morrido, né? Aparece novamente um anjo em um sonho a José, falando que ele já poderia voltar, né, porque aqueles que buscavam a vida de Jesus já tinham morrido. Então vamos ler esse versículo que diz: morto, porém, Herodes, aí aqui eu fiz um resumo, né? E continua: e ouvindo que Arquelau, quem é esse Arquelau? É Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande. Então, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Quem receou ir foi José. José com Maria e Jesus. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, meus queridos, Jesus nasceu em Belém, na província da Judéia. Entendeu? Portanto, Jesus seria judeu. Depois nós vamos explicar também no nosso curso a diferença, né, entre quem nascia na Judéia e quem nascia em outras partes de Israel, como na Galileia, na Pérea, né, na região da Samaria, por exemplo. Então, a palavra judeu, né, ela tem duas conotações, né? Tem a conotação original da época de Jesus e tem a conotação atual, né? Atualmente, qualquer israelita é chamado de judeu, mas na época de Jesus não era assim, né? Porque era mais próximo do advento das 12 tribos de Israel. Então, cada tribo de Israel, né, habitava numa parte da terra de Israel. Então existia a província da Judéia, e quem nascia na província da Judéia era chamado judeu. Quem nascia na província da Samaria era chamado de samaritano, mas isso nós vamos ver com mais profundidade em outra aula. Então aqui Jesus ele tinha que ir certamente para a província da Judéia, que Belém ficava na Judéia. Porém, como ele tinha receio por causa de Arquelau, filho de Herodes, ele acaba indo, né, o pai de Jesus acaba levando a sua família para a região da Galiléia e para a cidade de Nazaré. Mas isso já estava previsto nas profecias, né? Por isso que está escrito, ele será chamado Nazareno, já estava previsto. Então, meus queridos, nós temos aqui um mapa, né, que nós vamos decifrar algumas palavras que aparecem de algumas regiões que aparecem aí no texto. Então, tetrarca, como nós já falamos, ele vem do grego tetra, né? Tetra quer dizer quatro, né? O tessara, quarto, o quatro, tem também. Aí você junta essa palavra tetra com arco,
que é senhorio. Portanto, o tetrarca, senhor de 1/4 de território. E os romanos usavam esse título mesmo quando o território era dividido em apenas 2 ou 3 partes. Então vamos lá, a região de Gaulanítide é a região da Transjordânia, assim chamada por causa da cidade de Golã. Então nós temos aqui Gaulanítides, nós temos essa região que eu estou agora aqui circulando com a setinha do mouse. Vocês podem ver que aqui próximo fica o Golã, né, chamado também de Colinas do Golã. E essa região ela servia de um buffer, né, uma região entre a Síria e entre Israel na época das 12 tribos, quando Josué entrou na terra. Então, uma região estratégica para que os sírios, que eram inimigos de Israel, não conseguissem penetrar para dentro, né, para o interior do território israelita. Então, essa região aqui ela se transformou numa província, assim também como a região da Itureia, que também já é outra província. Nós temos aqui a Bataneia, nós temos aqui a Decápolis, que é uma região onde tinha uma liga de 10 cidades, por isso que é Deca, que é 10, e polis de cidade, vem do grego essa palavra. Essas cidades eram mais ou menos independentes, tá? Mas eram subordinadas aos romanos, mas já ficava numa região que não era considerado a terra dos israelitas, tá? Era considerada uma região dos gentios. E aqui está Gerasa, né? Que há aí uma dicotomia. Quem diga que o endemoniado era Gerazeno, há quem diga que ele era Gadareno. Então nós temos aqui Gerasa e Gadara, mas nós vamos também ver essa parte numa aula específica, né, uma aula separada só para isso. Nós temos aqui a região da Pérea, também uma região da Transjordânia. Nós temos a região da Judéia, aqui embaixo, a Jerusalém, tem a cidade de Hebron, aqui nós temos o Mar Vermelho. Então a província da Judéia ficava aqui nessa região. Tá? Então quem nascia aqui na Judéia era chamado judeu, quem nascia na Idumeia era idumeu, quem nascia na Samaria era samaritano, quem nascia na Galileia era galileu. Então perceba que há vários nomes, né, que vão depender aí da região em que o israelita nascia. Então, meus queridos, hoje em dia não, hoje em dia qualquer israelita, né? Nós temos essa mesma terra aqui lá em Israel hoje, mas qualquer um nascendo em qualquer parte dessa aqui de Israel é chamado de judeu, mas não era assim na época de Jesus, tá? Então nós temos aqui a Idumeia, que fica aqui próximo à Judéia, também é uma terra gentílica. Aqui que Herodes e a sua família eram originários, eles eram idumeus, não eram judeus, apesar de terem chegado ao trono de Israel, e nós já vimos isso, né, do oportunismo que eles usaram para chegar até o trono. Nós temos aqui a região da Samaria, que o vale de Jezreel. Nós temos aqui a região do Carmelo, a cadeia de montanhas do Carmelo. A Itureia, ela tem aqui, ela fica numa região montanhosa, que tem o Monte Hermon, um monte muito famoso, né, na Bíblia. Tem aquela passagem que diz que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o orvalho que desce do Hermon, né? Então está aqui o Monte Hermon, uma região que é uma montanha que fica com o seu pico coberto de gelo, né, de neve durante todo o ano. O derretimento dessa neve, ela desce aqui, vai formar o mar da Galileia, derretimento de água de neve das montanhas. Aqui nós temos a Itureia, que fica próxima às montanhas Antilíbano. Nós temos aqui as montanhas do Líbano, no meio nós temos um vale chamado Vale de Beca, e depois nós temos a cadeia de montanhas chamadas cadeias Antilíbano, que fica aqui próximo da Itureia. Aqui na Síria nós temos os dois rios famosos, o Farpar e o Abana, cidade de Damasco aqui perto, onde Eliseu manda o Naamã mergulhar aqui no Jordão, né, aqui no Rio Jordão, aqui embaixo, e ele cita, né, esses dois rios, né, como sendo melhores do que o Rio Jordão.
Então, meus queridos, nós vamos usar muito os mapas nas nossas aulas, tá? Nós vamos, para a gente poder se situar, né, nas histórias da vida de Jesus. Então, meus queridos, vamos ver com mais detalhes, um pouco mais de detalhes, os filhos de Herodes o Grande, né? O que sucedeu a eles. Então, nós temos aqui que Arquelau, vamos ver aqui, ó, Arquelau, um dos filhos de Herodes o Grande. Então, nós temos Arquelau, Herodes Antipas, temos Felipe, temos Aristóbulo. Aristóbulo, junto com Alexandre, esse aqui é Aristóbulo IV, junto com Alexandre, o irmão também, filho de Herodes, filhos de Herodes com a esposa dele, Mariane. Eles foram mortos, tá? Eles foram julgados por Herodes e foram mortos, estrangulados. Herodes matou os seus 2 filhos porque ele achava que esses 2 filhos, Aristóbulo e Alexandre, iriam dar um golpe, iam tomar o reino da mão dele. Por quê? Porque ele havia mandado matar Mariane, a mãe deles. Ele acusou Mariane de adultério e a matou. Então, esses 2 jovens foram para Roma, eles estudaram lá, eram muito romanos, né? Tinham uma mentalidade muito romana, e quando eles foram recebidos de volta na terra de Israel como príncipes. E eles parece que guardaram aí esse rancor e estavam planejando tomar o reino do pai. E acabou que eles morreram. Mas ele teve um filho antes, né, que é Herodes Agripa. E esse Herodes Agripa é ele que vai aparecer aí na história do Novo Testamento, ali na história de Atos dos Apóstolos, vai mandar prender e matar alguns dos apóstolos de Jesus. Nós temos também Herodias, era a esposa de Filipe, né? Então Herodias, ela era originalmente a esposa de Filipe, e ele vai aí se separar de Filipe e vai se tornar esposa de Herodes Antipas, irmão de Filipe. Então é essa união que João Batista vai falar contra. Isso vai causar a prisão de João Batista, né, e vai também causar depois a morte de João Batista, porque a filha de Herodias vai dançar para Herodes Antipas e ele vai se encantar com ela e vai aí fazer um pedido para ele e vai consultar sua mãe, e a mãe vai falar para ela: não, pede a cabeça de João Batista. E aí ele vai ter que dar, porque foi uma promessa que ele fez em público, né, e uma promessa macabra, né? Então, nós temos aqui esses personagens que aparecem nos textos bíblicos da vida de Jesus e dos apóstolos. Temos Herodes Agripa II, temos Berenice, esposa de Agripa II, temos Drusila, esposa do governador Félix, em Atos 24, quando aí da prisão de Paulo. Então, meus amados, voltando aqui ao mapa, nós vemos que Arquelau, Herodes Arquelau, aquele primeiro filho que nós falamos aqui no slide anterior, né? Herodes Arquelau, ele foi tetrarca, né, da Judéia, né? Ele foi tetrarca também da Samaria e Idumeia. Então essa região aqui da Judéia, Samaria e Idumeia ficou sobre o domínio, né, o governo de Herodes Arquelau. Era a parte mais nobre do reino, ficou nas mãos dele. Porém, como ele era um rei muito déspota, ele não tinha limites, fazia várias arbitrariedades, ele vai aí cometer muitas arbitrariedades. Entre elas, indevidamente, ele trocava os sumos sacerdotes de acordo com o seu gosto. Então, uma delegação de judeus influentes, judeus ricos, vão até Roma, saem daqui da Judéia e vão até Roma fazer uma reclamação com César Augusto, imperador de Roma, né? E a Judéia e a Samaria e a Idumeia vão passar então a ser governadas por procuradores romanos. Então esse Arquelau ele vai ser deposto, né, do seu cargo de governante, né, pelo imperador romano, e essas regiões, Samaria, Judéia e Idumeia, vão passar a estar diretamente sob o controle dos romanos, e os romanos vão colocar o quê? Procuradores para governar essa região. Então nós vemos que
Por exemplo, a Judéia, aqui a parte também de Jerusalém, então dentro da Judéia, na época da morte de Jesus, já vai estar sob o domínio do procurador romano Pilatos, ok? Então Pilatos, devido a Arquelau ter sido deposto ali no ano 6 depois de Cristo, ele é que vai estar com o domínio para julgar casos que venham ser cometidos contra a lei civil. Tá? Contra a lei civil, quer dizer, qual é a lei civil que eu estou me referindo? É a lei romana. Então, se alguém infringisse a lei romana, não a lei religiosa eles deixavam para os próprios sacerdotes, os próprios judeus resolverem. Mas se houvesse algum crime, a alegação de crime contra a lei romana, eles mandavam para Pilatos, Pôncio Pilatos, porque ele era o procurador de Roma naquela região. Então, nós temos outro filho de Herodes, que era Herodes Antipas. E esse Herodes Antipas, no ano 17 depois de Cristo, ele vai construir a sua tetrarquia, sua capital, às margens do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, esse mar aqui, ó. Esse lago é um lago de água doce que é alimentado pelo derretimento de águas das montanhas da região do Hermon, né, derretimento de neve. Essas montanhas vão formar o mar da Galileia. Então ele vai escolher as margens desse lago e vai construir uma cidade que ele chama de Tiberíades. Está aqui a cidade de Tiberíades. Ele constrói essa cidade em homenagem ao imperador Tibério. Herodes Antipas é muito amigo dos romanos, né? Ele é muito amigo e é parecido com o pai dele, né? Um articulador político, igual a Herodes o Grande. Ele é casado com uma filha do rei Nabateu. Então ele era casado com filha de um rei Nabateu. Onde ficava Nabateia? Ficava aqui embaixo, ó, em terras gentílicas, tá vendo? Aqui embaixo, bem aqui embaixo no mapa. Ele é casado com uma filha de um rei dessa região da Nabateia. Só que o que vai acontecer? Herodes Antipas vai repudiar essa mulher, tá? E vai se casar com Herodias, Herodíades, a mulher do irmão dele, que é Felipe, que é Herodes Felipe. Entendeu? Isso aí vai ter uma represália, o rei Nabateu depois vai vingar a filha dele, vai derrotar Herodes Antipas em 36 depois de Cristo, ok? Aí já tinha até passado já praticamente o tempo de Jesus aqui na Terra. Então Herodes Antipas vai sofrer essa derrota. João Batista ele vai pagar com a vida a denúncia que ele fez desta união ilegítima. Ele é preso e é decapitado no começo do ano 29 depois de Cristo. Conhecemos este episódio, né? Tem a versão de Marcos no capítulo 6, versículo 17 e 29, mas também tem um relato do historiador judeu, né? O historiador israelita e judeu Flávio Joséfo, que vale até a pena a gente conferir, né? Vamos ver aqui o que diz. Ele diz que, abre aspas, Herodes o mandara executar, embora este fosse uma figura nobre, que exortava os judeus à busca da perfeição. Aconselhava-os a praticar a justiça uns para com os outros, e em seguida a fazer-se batizar. Seus discursos possuíam extraordinária força de atração. Por isso Herodes temia que o prestígio deste homem, cujos conselhos pareciam ser observados universalmente, levasse o povo à revolta. Por isso, achou melhor eliminá-lo enquanto ainda era tempo, pois poderia cair sob a ameaça de mudanças da situação e arrepender-se quando já fosse tarde demais. Então, levado à Palestina no século I, por esta suspeita, Herodes mandou prendê-lo e levá-lo para a fortaleza de Maqueronte,
ou Macaeros, e ali executá-lo. Depois nós vamos numa aula específica falando sobre João Batista, nós vamos ver aonde ficava essa fortaleza de Maqueronte ou Macaeros, né? Tem a fortaleza de Macaeros, tem esses dois nomes. Então nós temos aqui, ó, na região da Pérea, do outro lado do Mar Morto. Estou circulando aqui com a setinha do mouse, acompanhe. Nós temos aqui um pontinho aqui, ó, Macaeros. Aqui ficava a fortaleza de Macaeros, onde Herodes mandou colocar João Batista quando o prendeu, e aqui ele foi decapitado e morto. Ok? Então, continuando, é a Herodes Antipas que Pilatos manda Jesus quando ele estava preso, segundo Lucas, capítulo 23, versículo 8 ao 12. Herodes Antipas, depois ele vai ser acusado por Herodes Agripa I, irmão de Herodíades. Então veja só o que ocorre, hein? Ele casa com Herodíades, né, do seu irmão Filipe, e depois ele vai ser acusado, né, pelo irmão dela, que é Herodes Agripa I, de preparar um golpe contra os romanos. E aí o imperador Calígula vai depor Herodes Antipas no ano 39 depois de Cristo, e ele é banido para a Gália. E a sua tetrarquia passa para Herodes Agripa I. Então, meus amados, Felipe também ele é um governante menos controvertido. E ele transforma a aldeia de Betsaida, né, casa de pesca em hebraico, Betsaida, em sua capital. Ele dá o nome de Julias, em homenagem à filha de Augusto César. Ele também vai reedificar Panéias, né, uma cidade em homenagem ao deus pagão Pan, que é um deus das cavernas, né? E ele dá o nome de Cesareia de Felipe, em honra também a César Augusto. Então aqui nós temos Herodes Felipe com duas cidades importantes do Novo Testamento, né? Nós temos a aldeia de Betsaida, que ficava aqui ao redor do Mar da Galileia. Aqui próximo, aqui nós temos esse pontinho na parte nordeste do Mar da Galileia. Temos aqui, ó, Betsaida, também uma cidade que ficava aqui às margens do Mar da Galileia, Betsaida. Nós temos também a cidade de Cesareia de Filipe, que está bem aqui ao norte do Mar da Galileia, aqui já na região da Itureia. Temos aqui que era Banias, né, ou Panias, né, e temos aqui essa cidade que ficou sendo chamada depois de Cesareia de Filipe. Essa cidade era importante porque foi aqui que aconteceu a confissão de Pedro, né? Que ele fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, né? E Jesus profere aquelas palavras dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E estudar essas frases, né, no seu contexto original, estudar essa passagem é muito interessante, né? Aparecem aqui diversas revelações, né, para o nosso entendimento da vida de Jesus. Nós teremos também uma aula específica sobre essa passagem bíblica que se dá aqui na cidade de Cesareia de Filipe. Felipe, então, meus queridos, ele vai morrer sem herdeiros, e a sua tetrarquia ela é anexada à província da Síria. Então aqui, ó, essa província da Síria, né, porque essa região da Itureia, né, de Gaulanites, ela vai ser anexada à província da Síria, que está bem aqui próximo. Herodes Agripas, né, ele é amigo de juventude de Calígula, e ele recebe a tetrarquia de Filipe. Então Herodes Agripa vai acabar governando também, né, essa região aqui da Síria, da Itureia. Ele vai receber essa parte de Filipe. E ele também vai receber o título de rei. 2 anos depois, né, ao ser desterrado, né, o Antipas, ser derrotado, ele recebe a sua tetrarquia também, e as terras de Abilene, da tetrarquia de Lisânias. Então
nós vamos ver, né, que é interessante a gente estudar essa parte, porque tem aqui em Lucas, né, em Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, já começa a aparecer, né, todas essas regiões, né? Vamos ler aqui nesse versículo. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, ou seja, então aqui Pilatos já estava como procurador da Judéia, não era mais nenhum filho de Herodes, que estava no governo, né, civil aqui da região da Judéia. Então tudo preparado já para o julgamento de Jesus, vamos dizer assim. E Herodes, tetrarca da Galileia, então esse era Antipas, né? Estava Herodes Antipas como tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então tinha Lisânias, tetrarca de Abilene também. Esse aqui era grego, né? Tinha origem grega, na região ali da Síria. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, né, esses que participaram aí do julgamento de Jesus, da sua prisão e julgamento, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então aqui é João, né, o Batista, filho de Zacarias. Então, meus amados, aqui nós podemos ver o que Lucas está falando aqui usando essas palavras. O que ele quer dizer com isso? Aqui Lucas ele está dizendo para a gente que todo o cenário da prisão, da crucificação de Jesus, já está todo armado, já está tudo pronto, né? Já em Lucas 3, ele está dizendo para a gente que tudo já estava pronto, tudo que vai se seguir, a prisão, o julgamento, a morte de Jesus, depois sua ressurreição, tudo aqui já está pronto, né? Ele está citando as regiões, as províncias, os personagens. Aqui ele está dizendo que está tudo pronto, né? Que tudo isso já estava previsto que iria acontecer. Então a gente vê, né, que Herodes Agripa, na verdade, é o que vai herdar, né? Ele é filho de Aristóbulo, como eu disse, né? Filho de Herodes o Grande com Mariane. E aqui, na verdade, esse Herodes Agripa I, ele vai herdar tudo dos demais irmãos, né? Dos seus tios, de Felipe, de Antipas e de Arquelau. Tudo depois vai cair nas mãos de Herodes Agripas, porque o Antipas também vai ser desterrado, ele vai perder as suas terras também. Arquelau também vai ser deposto, então Filipe também. Então ele vai ficar sem herdeiro, não vai ter nem herdeiro. Então tudo vai cair nas mãos de Herodes Agripa, porque ele é muito parecido com o avô, né? Um articulista político muito forte, e ele vai herdar todas as terras, né, que eram pertencentes a Herodes o Grande. Então ele vai ter um reino parecido com o do avô. E esse Herodes Agripas é aquele que vai, né, Agripa I, é ele que vai cometer, né, algumas atrocidades também contra os discípulos de Jesus. Ali em Atos 12, 1-3, tem um trecho que fala sobre ele. Vamos ler. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes... Quem é esse Herodes? Herodes Agripa I. Estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Então aqui é na festa da Páscoa, né? É uma semana de pães ázimos na Páscoa judaica. Então, foi nessa época que ele prendeu Pedro, mas era Herodes Agripa, que era aí herdeiro de todo o reino dos seus irmãos, dos seus tios, né? Dos filhos de Herodes o Grande. Então, meus amados, espero que essa aula tenha aí esclarecido para vocês quem eram, né, esses Herodes que aparecem nos textos do Novo Testamento, tanto da vida de Jesus como na vida dos discípulos, ali no Atos dos Apóstolos, tá? Nós temos aqui um mapa também onde nós vimos as principais regiões de Israel na época do nascimento de Jesus, os principais governantes. Nós
nós também tivemos uma introdução, né, à nacionalidade, né, à regionalidade das terras de Israel na época de Jesus, como eles eram chamados por cada região, tá? E nós vamos aprofundar isso melhor, nós vamos entender o texto com mais profundidade, ok? Então nós estamos já preparando, né, o nosso ambiente, nós estamos entendendo o ambiente político e religioso da época do nascimento de Jesus. Então a gente vê que nem todos os sumos sacerdotes eles deveriam ser sumos sacerdotes. Nós estamos vendo que havia uma influência dos governantes. No caso da família de Herodes, eles eram idumeus, não eram judeus, ou seja, não eram israelitas. Então eles estavam colocando os sacerdotes lá de acordo com a sua própria vontade, com a sua conveniência política. O sacerdote tinha que apoiar o reino dos Herodes e tinha que apoiar o domínio romano para ele poder ser sumo sacerdote. Então, se ele não apoiasse, né, se ele não se vendesse para os Herodes e para os romanos, de nenhuma forma ele ia conseguir se tornar um sumo sacerdote. E é isso que a gente vai ver, né, no julgamento de Jesus. Vamos entender o porquê que ele foi condenado. É claro que isso serviu para cumprir a profecia. Ele tinha que ser condenado, ele tinha que morrer, né, para poder nos trazer a paz e a salvação. Ok? Então nós estamos preparando um ambiente para a gente poder iniciar com o nascimento de Jesus. Então, fica com Jesus, tá? Deus abençoe vocês. Estudem, leiam as apostilas, façam um download da apostila, leia aí os slides. Você pode usar na sua igreja também, você pode usar nas suas escolas bíblicas que tenha na sua igreja, tá? Então, você pode pode baixar essas aulas, tá? Estude, leia, porque tem muita coisa na apostila que vai complementar, tá, essas aulas, tá? A apostila ela é em PDF, você pode fazer um download e depois ler no seu computador, no seu tablet ou no seu smartphone. Então fica com Jesus e até a próxima aula.